Bora, pode ser? Querem compartilhar algum pedido assim, rapidinho, objetivo? Se não, tudo bem, podemos orar então? Pai, eu quero te agradecer assim, mais uma vez por estarmos aqui, pela vida de cada um que já chegou, por aqueles que estão por vir, peço que o Senhor traga em paz, da mesma forma que nos trouxe também. Que esse período seja um período que edifique as nossas vidas, que seja proveitoso, que venha acrescentar na nossa vida espiritual, onde possamos crescer no entendimento da Tua Palavra, da Tua vontade, que possamos louvar o Senhor nessa noite por meio do estudo bíblico. Abre nossa compreensão, Senhor, ajuda-nos ao Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração também, e por meio do ensino da Tua Palavra possamos ser a cada dia mais intensos no servir o Senhor, nos dedicar a Ti, de compartilhar a Tua Palavra e de termos a esperança da Tua vinda. Peço, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas e é no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, vamos continuar. A gente está numa empreitada aí aqui é o seguinte, mesmo quem não se propôs a isso, mas vai ler o livro de Apocalipse todo, né? Podia usar essa estratégia nos outros livros, né? Ir lendo e a gente comentando. Mas a gente vai dar continuidade. Paramos no capítulo 14, versículo de número 5, na aula passada, e nós vamos continuar então a partir do verso número 6. É aquele comentário bem superficial, mas tentando abordar os pontos principais, né, dos eventos futuros, ou dos eventos futuros. E aí o livro de Apocalipse então ele vem trazendo para nós essa revelação daquilo que acontecerá. E a gente vai então hoje tentar falar sobre capítulo 14, 15, 16, talvez até o 17, vai depender aqui, né, do discorrer do assunto, mas eu estava lendo até o 18, estudei até o capítulo 18 para falar com vocês, mas eu acho meio difícil a gente chegar lá, né, mas bora lá. Todos acharam? Diga achei. Na Bíblia, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 6. Vamos lá, todo mundo acompanhar na leitura, né? Eu faço a leitura, volto para a gente então tá aí já extraindo alguma. Isso, vamos a partir do 6 agora. Na minha Bíblia tem um título, né? Que são os 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. Então vamos lá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Versículo do número 12 do capítulo 14 de Apocalipse. Bora lá. Verso agora 12, né? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda
e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu sua foice à terra e a vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Isso equivale a quase 300 quilômetros de sangue na altura dos freios dos cavalos. Dá para conceber um negócio desse, irmão? Quanto que é o freio do cavalo, o queixo do cavalo? 1,80 m mais ou menos? Por aí, né? Pensou 1,80 m de sangue em 300 quilômetros? Ó, vamos voltar então no verso número 6. 3 anjos estão proclamando o evangelho eterno nessa ocasião, que é a grande tribulação. A gente tem que lembrar que a gente deu uma pausa lá na 7ª trombeta, lembra? Deu uma pausa no capítulo 11, verso 19, se não me falha a memória, e aí nós falamos do capítulo 12, do capítulo 13 e o 14, capítulo é isso, 12, 13 e 14. Isso aqui a gente está numa pausa, né? Depois a gente vai voltar nas taças, lá no capítulo 15. Então, nesse inteirinho, nesse meio, 3 anjos, nesse período de tribulação, 3 anjos de Deus são enviados a toda a terra, e eles proclamam a mensagem do evangelho. Até a última hora, amados, até o último momento, Deus, ele fala da sua palavra, fala do seu amor. E olha que coisa interessante, a gente ouve dizer, alguns dizem, que o evangelho precisa ser pregado em todo mundo para vir um fim, não é? Sim ou não? Vocês nunca ouviram falar? Sim. Não é? Então aqui está essa ocasião, porque aqui será pregado o evangelho a todo mundo, pelos anjos. Então Deus, irmãos, olha só, incumbiu, claro, a igreja de pregar o evangelho a toda criatura, mas Deus não depende da eficácia, da resposta, do engajamento da igreja para que isso aconteça, tá certo? Ele próprio se encarregará de fazer isso, porque essa ocasião está dizendo e mostrando que o evangelho será pregado a toda a nação, a todo ser humano. Quem fará isso são 3 anjos, 3 seres celestiais. Então aqui será feito isso, não é? Então a gente ouve missionários falando, lógico, querendo incentivar, e é o nosso dever, e tem que ser o nosso esforço, para que as pessoas conheçam o evangelho hoje. Mas Deus se encarregará de fazer isso, isso acontecerá aqui. Então 3 anjos, eles anunciarão, para que as pessoas temam a Deus, para que versos 6 e 7, né? Para que as pessoas adorem a Deus. O outro anjo vai anunciar a queda da Babilônia, que a gente vai ver aqui que é um sistema religioso corrupto. E outro aqui vai falar sobre o terceiro anjo, né? Vai falar sobre o julgamento de Deus, a ceifa que haverá, a partir do verso 14 no caso. A partir do verso 14, a ceifa e a vindima, quer dizer, a colheita. Isso aqui será o juízo de Deus sobre os ímpios, gentios, e do verso 14 ao verso 16. Do verso 17 até o 20 será a ceifa ou a colheita, né? Ou o julgamento, no caso dos judeus que não aceitaram a Cristo, ou o Evangelho. Tá certo, amado? Então a gente vê aqui um juízo de Deus sobre a terra, o próprio Jesus aparecendo, o próprio Jesus fazendo isso. Vamos pegar um texto lá de Mateus, capítulo 13, versos de número 40 ao 42, e a gente vê aqui. Ô, professor, sim. Mas no início do Evangelho, vamos colocar, colocado sobre a igreja os pregadores, essa responsabilidade que teria que ser anunciado o Evangelho a todas as nações. Isso. Inclusive, eles falam, por que a gente coloca assim, por que Deus de repente não usou os anjos no princípio, né? Aí eles falam que não tinha sensibilidade, né? E agora a gente vê no final que são incumbidos de pregar todas as nações. Aqui na verdade eles anunciam apenas, só anunciam. E aí anunciam, temam a Deus, né? O primeiro anjo. O segundo dele, então, o primeiro proclama o próprio Deus, para que as pessoas temam a Deus, adorem a Deus e sirvam a Deus. Então eles anunciam isso. Só o que eles fazem é anunciar por toda a terra.
A gente tem que lembrar, Ângela, que aqui os homens poderiam não dar conta, ou com certeza não dariam conta, porque há uma grande ação satânica, demoníaca sobre toda a terra, uma força muito grande, né, de demônios. Então aqui é necessário que Deus envie esses anjos nessa ocasião, porque o próprio Deus é que permite essa ação demoníaca sobre todos os seres humanos. Então há essa diferença de, vamos colocar assim, de ambiente. Um ambiente que a gente tem hoje no mundo é bem diferente desse, onde a hostilidade satânica vai estar assim um negócio explícito, né? Vai estar um negócio muito intenso. Então talvez, eu estou aqui até pensando, é um pensamento pessoal, não tem nada para eu afirmar isso, mas eu estou pensando aqui que por esse ambiente desfavorável totalmente em ações satânicas tão explícitas, onde o próprio Deus permitiu isso, os homens têm dificuldade aqui de sobreviver, tem que cada um escapando por sua vida. Imagina só, ainda nessa perseguição e proclamar o Evangelho. Isso aconteceu lá atrás, no início, né, da história, nos 3 primeiros séculos, e ainda acontece hoje, mas aqui parece que a ocasião é totalmente diferente. É por isso que Deus envia esses anjos aí. Então, um anjo, ele anuncia o Evangelho, o outro anjo traz a denúncia, ou melhor, a declaração da falência, né, e da queda da religião prostituta, que é chamada de Babilônia, e o outro então vai falar sobre o juízo de Deus sobre os gentios e sobre os judeus. Tranquilo? Tudo bem? O terceiro fala sobre... Vai falar sobre, aqui ó, no verso 14. Justiça? Sobre o juízo, né? O juízo mesmo. Desculpa, 14 não, até o 13, né? Vai o terceiro anjo aparecendo. Eu acho que eu li aqui no verso... o segundo anjo, outro anjo no verso 8, no verso 9 o terceiro anjo. Olha só. E os seguia o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, recebe o sinal da mão na testa, também o tal beberá do vinho da ira. Então o terceiro vem anunciando a ira de Deus, o juízo de Deus. Tudo bem? No verso 14 e 15 então a gente vê aqui que o próprio Jesus aparece, né, nesse cenário, e ele é aquele que julga as nações, julga os gentios. Capítulo, aliás, de número 13 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 40 até o 42, e depois a gente pula para o 49. Mas o 13 ao 40, isso aqui é a profecia, né, que está se cumprindo no Apocalipse. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, irmãos. Olha só, até alguns questionaram, né? Nessa ocasião, onde haverá pranto e ranger de dente, o que acontecerá com os banguelos? Então, desculpa aí, não aguentei. Desculpa a besteira, mano. Vocês sabem que eu não resisto, né? Passar quase 2 horas falando sem contar uma besteira. Mas vocês me perdoam, né, irmão? Vamos agora, né? Vai ficar só contando. Eu não tenho ranger de dente, né? Desculpa aí, viu, meu irmão? Eu prometo que agora eu vou tentar edificar vocês pela palavra. Verso 42 nós lemos, vamos para o 49, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, nessa ocasião, onde será separado os verdadeiros dos falsos. É por isso que hoje, amados, está tudo misturado, né? Tudo aí, a gente não tem muitas vezes como identificar um de outro, mas aqui o próprio Cristo fará isso. Separará o justo do injusto, o ímpio do santo, separará os verdadeiros dos falsos. Então aqui haverá é o próprio Cristo que tem condição de fazer isso. Então ele enviará os anjos, e aí dará ordem, e aí vai separar, acho que é o próprio Malaquias que diz isso, né? Que naquele dia nós veremos aqueles que são e aqueles que não são. Esse acontecimento aqui da tribulação do milênio? Na tribulação. Aqui ainda é o juízo de Deus, onde haverá ceifas. Tudo bem, mas aí vamos colocar Jesus vai entrar em cena nessa história e vai separar os que não receberam a marca
isso é uma visão, Ângela, não é que Jesus ele está reinando sobre a terra, isso aqui é a visão, ou seja, me parece que ainda é no âmbito invisível e espiritual apenas, nesse sentido, entendeu? Não é daquela forma no milênio Jesus ele se apresenta pessoalmente de uma forma visível. Então aqui é a visão que João está tendo, o que está acontecendo, mas ele vê que é Jesus que está tendo essa ação de enviar os seus anjos para fazer isso, entendeu? Então ainda não é o milênio, aqui é o juízo, e a gente tem que lembrar que, porque assim, o livro de Apocalipse ele apresenta um plano geral, né? Plano geral, e muitas vezes a gente fala, mas aqui já aconteceu isso, mas aqui está acontecendo de novo, é que é um âmbito geral. Então depois a gente junta tudo, as peças do quebra-cabeça, e a gente monta, a gente sabe o que vai acontecer do começo ao fim. Por isso que a gente tem que ler até o final, que aí a gente depois fala, nossa, olha só. Então, apesar de todas as informações, agora eu tenho uma noção melhor. É como se a gente estivesse indo passo a passo no cenário, e aí a gente vai enxergando até que todo o cenário está montado, e aí a gente tem a noção. É por isso que às vezes a gente lendo assim, ou estudando capítulo a capítulo, tem coisas que não fica tão clara. Lá na frente, a gente lendo tudo, eu acredito que depois que a gente lê todo o livro, né, como a gente está fazendo aqui, algumas coisas vão ficar claras, só pelo fato de ter as informações. Mas mesmo se não ficar, a gente volta aqui e tenta ver o que consegue explicar um pouquinho mais. Capítulo de número 13 de Mateus, ainda, verso 30, olha só, verso 30 ao 39, Mateus ainda, no capítulo de número 13, verso 30 ao 39, acharei? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa dirão aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no campo, e o qual realmente é o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e aninham os seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas, a multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, ou seja, todo mundo, né, irmão? Tem gente que acha que o campo é a própria igreja, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Então ele traz toda a explicação daquilo que vai acontecer no caso, nessa ocasião do capítulo 14. Tudo bem, irmãos? Então até o verso número 16, verso 17. Saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. É interessante aqui, irmãos, essa palavra no original madura é o fruto quase apodrecendo e murchando. O que dá a entender que Deus espera até o último momento para trazer o seu julgamento, dando oportunidade aos homens, aos seres humanos, inclusive no caso aqui do verso 17 ao 20, aos próprios judeus, porque vindima, né, a colheita, diz respeito do verso 14 ao 16 aos gentios, a todo mundo. Do verso 17 ao 20 são os judeus. Então, ao último momento, Deus dá oportunidade, tá certo? Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então é interessante a gente observar isso aqui. Verso 19, e o anjo meteu sua foice à terra, vindimou as uvas da vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos. Por espaço aí já tem alguma versão que vai trazendo já a explicação da medida, não, né? Mas são 288 quilômetros aproximadamente, levando em conta que um estádio é 180 metros, tá certo? 300 quilômetros. 300 já está aí no céu? Cerca de 300
Então, 288 para ser mais exato. Como eu sou bom de conta, fiz o cálculo agora. Claro que não, né, irmão? 1.600 Isso, dá 300 quilômetros aproximadamente. O sangue, irmãos, 1,80 m assim, ó. É muito sangue. Literalmente, não sei se a gente pode afirmar, mas que é gente que vai ser morta, não é brincadeira não. Tudo bem, meus queridos? Vamos partir para o capítulo de número 15? E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e o número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Esse mar de vidro representa uma multidão de pessoas, irmãos. Tá? Mar de vidro aqui, no Apocalipse, geralmente mar significa multidão ou nações. Lembra da besta que sobe no mar? Então esse simbolismo, mar, significa nações, né? Multidão. Então aqui é uma multidão que é vista pelo João. Esses, no caso, são aqueles que saíram vitoriosos da grande tribulação e da perseguição da besta, tá bom? E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha que coisa interessante. E depois disto, ou seja, agora a gente retoma o capítulo 11, verso 19, onde parou. Olha que coisa interessante. Então aqui há uma pausa, um parênteses, né? A gente agora no verso 5 vai retomar lá o capítulo de número 11, verso 19, na 7ª trombeta. Porque o que se segue depois da 7ª trombeta? As taças, o juízo de Deus, a consumação, a plenitude, tá certo, irmãos? Então o verso de número 5, né, que é interrompido lá no capítulo 11, verso 19, é reiniciado aqui. Tanto é que olha o termo: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Se a gente pegar o verso 19 do capítulo 11, é isso que está falando lá. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente, e cingido com cintos de ouro pelo peito. Irmãos, essa imagem, essa vestimenta, é mais ou menos uma vestimenta de juízes que se colocavam à porta da cidade, lá na antiguidade, né? Lá em Jerusalém, para julgar. Então seria mais ou menos um juiz com a estola, com aquela veste. Vocês não veem aí na reportagem, o juiz tem todo um paramento, né? Toda uma vestimenta. Então é mais ou menos isso aqui, eles estão vestidos para julgar, certo? Verso de número 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com fumaça da glória de Deus e o seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí começa o primeiro anjo, foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma grande chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então agora, irmão, é direcionado a ira de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram toda e qualquer forma de Deus alcançá-los. Rejeitaram Deus em tudo, em todas as tentativas de Deus, até o último momento. E aí só cabe então a Deus trazer o juízo sobre essas pessoas, tá? Tem um texto lá em Provérbios, nossa, será que eu vou lembrar? Eu acho que é capítulo 18, verso 18, é capítulo 19, verso 19. Isso, 19 e 19. Lembrei do texto, ó. Capítulo 19, verso 19. Tem coisa que a gente planeja na aula, tem coisa que não, né? É igual os pentecostais, assim, vem na hora, entendeu? Tá na hora, desceu fresquinho aqui. Chega a sentir aqui o arrepio, veio aqui esse texto. Claro que não, né? Não, mas que eu entendo que é Deus que vai colocando na nossa mente, eu sei que é. Capítulo 19 de Provérbios, verso 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virá ainda fazê-lo novamente. Então esse aqui que é a realidade que vai acontecer
naquela ocasião. Na verdade, eu queria também outro texto aqui de Provérbios, eu não sei se eu vou achar agora, que vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, ele está por aqui. Provérbios, acharei o 19:19 que eu li? Tá. Tem outro texto de Provérbios, que na verdade é o que eu queria, que eu acho que se encaixa ainda melhor do que esse, que diz que o homem que ele é repreendido muitas vezes, se alguém lembrar me ajuda, tá? O homem que é repreendido muitas vezes endurece o seu coração. Ele... Tem uma versão que fala que ele é surdo. Aonde, Ângela? Não dizendo o que eu li agora? Não, então é. Então Não, pode... estou falando, é isso que fala? O homem de grande ira tem que sofrer dano, porque se tu livrares, virás a fazer novamente. Esse texto que você está falando? Não, esse que você já tem. Ah, tá, eu não sei. Aí, eu só me lembro da versão que está na minha mente, né? Outra versão já não lembro não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é exatamente isso, tá, irmãos? Eu acho que é 29:1. 29:1, varão? Oh, meu Deus, que coisa boa o tal do Google, né? Revela na hora. É isso mesmo, nego. É a revelação do Google, né? É? Ó, coisa boa. Obrigado, meu irmão. Capítulo 19, verso 1 do Provérbios. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, né? Que é essa parte aqui, né, irmãos? Ó, pescoço. Endurece. A figura aí é aquele que não se inclina, né? Aquele que não se humilha, não reconhece, não baixa a fronte. Então endurece a cerviz, nariz empinado, soberbo, ar de arrogância. Então o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, olha só, o juízo de Deus virá e não haverá remédio, irmãos. Não haverá quem aplaque essa ira de Deus, não haverá quem refreie isso. Então não é o diabo fazendo as coisas aqui, não é a ira do homem, é a ira de Deus. Caindo na mão do diabo, Deus livra. Caindo na mão dos homens, Deus livra. Caindo na mão de Deus. Então, né, foi o que o Davi, ele disse lá, não, é complicado. Na misericórdia a gente quer cair na mão de Deus, mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo quando é para o juízo, que diz lá Provérbios, né? Então é coisa horrível. Vamos lá, verso 3 do Apocalipse 16, a gente volta. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A gente tem que lembrar que nesse tempo, aqui, a comida já está escassa, não é? Então, não há comida nem nos animais terrestres, nem nas aves e nem nos animais aquáticos. Então, Também não vai chover, né? não chovendo, a temperatura inclusive da terra se elevará muito. Imagine, irmãos, aí quantos graus vão fazer. Então, queimada, a gente tem que lembrar de todo aquele cenário de fumaça, de poluição, de escuridão que está o mundo, né? De demônios atuando, de falta de água. Agora o próprio Deus, no caso, a semelhança que fez lá no Egito, no verso de número 2, manda chagas, olha só, irmão, doença. Então o negócio vai ser assim inimaginável. O ser humano consegue viver? Hã? Será que ele vai conseguir viver assim? Não, ele vai morrer. Só que antes que morra, é um sofrimento assim, agonizante e inimaginável. Inimaginável. Ninguém vai sobreviver assim, né? Não, eles vão morrer. Só que enquanto não morrem, vão sofrendo todos esses flagelos de Deus aí. Entendeu? E aqui já é o juízo de Deus. Aqui não há mais salvação. Aqui o homem endureceu de tal forma o seu coração que a semelhança do Egito, do faraó lá. Então não há aqui mais possibilidade de arrependimento, porque chegou a tal ponto o coração do ser humano, eles estão blasfemando de Deus, mesmo vendo Deus fazendo tudo isso, irmão. Que foi o que aconteceu com o faraó, é a melhor figura que eu acho que a gente tem, né, para comparar aqui. Então mesmo vendo Deus fazendo tudo isso, ao invés de darem glória a Deus, diz o texto, eles blasfemam na face de Deus. Olha só, o negócio é horrível, né? Rebelde, né? É uma rebeldia. Criatura procurando um criador, rebeldia, né? Isso, Vai um filho, né? Um filho rebelde. Né? Se voltando mesmo assim, e aqui é a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. É de uma forma agora consciente, conhecendo Deus, vendo Deus agindo, trazendo juízo, porque assim, a gente tem um pensamento na teologia
que o sol, o mesmo sol, porque aqui de alguma maneira é a graça de Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? Às vezes é meio estranho a gente falar assim: como pode ser isso a graça de Deus? A graça de Deus é Deus mostrando quem Ele é, na sua justiça e na sua misericórdia. Então Deus está mostrando quem Ele é aqui, na sua justiça e na sua misericórdia. O que está acontecendo aqui é que eles estão somente, no caso, recebendo a justiça de Deus, sem aceitarem a misericórdia de Deus. Se aceitassem a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, que já foi aplacada, ou que já foi resolvida lá em Cristo, teria resolvido a questão e eles seriam salvos. Então a gente fala na teologia, no pensamento, que o mesmo sol que endurece o barro, ele amolece a cera. A ação é a mesma, só que depende aqui dos elementos, dos materiais do coração, no caso. Então a ação de Deus, o juízo de Deus, vem sobre as vidas das pessoas. Dependendo da recepção dessa ação de Deus, ou elas se endurecem cada vez mais, resistem cada vez mais, né? Ou elas se derretem e reconhecem. Mas a ação é a mesma, é a misericórdia de Deus e a justiça de Deus sendo apresentada. Verso de número 4: E o terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ou seja, irmãos, nem água para beber tem. Doente, sem comida, sem água, um calor enorme, poluição tremenda, escuridão, demônios à solta, violência inimaginável como nunca antes nós presenciamos. O negócio aqui, o cenário é assustador. Verso 6: Visto como derramaram o sangue dos sábios, dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Vamos ler um texto de Mateus capítulo 23, verso 34. Mateus 23, só para a gente ver, amados, que tudo isso aqui lá atrás foi falado, lá atrás foi advertido, foi avisado para esse povo. Capítulo de número 23, verso de número 34. 23 e 34. Olha só. Mateus 23, 34 diz assim: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Ainda em Mateus capítulo 27, versículo de número 25. Então Mateus 27 e 25. Olha o que diz o texto. E respondendo, a gente tem que lembrar que isso aqui é a crucificação de Jesus, né? Então estão crucificando Jesus. No verso 34 disseram para aqui, ó: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles mesmos trouxeram juízo para eles, admitindo que estavam matando Jesus e que o sangue desse justo poderia cair sobre eles e sobre seus filhos. E aqui Deus está cumprindo. Então vocês vão beber sangue. Não, não, ele foi negligente. Ele que se autodeclarou. Deus, ele julgará todo negligente também. O Pilatos, ele tinha poder ali, ele tinha responsabilidade e poder administrativo para livrar Jesus. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Tem uma mensagem que eu preguei há bastante tempo atrás, muitos anos atrás. Mas ele não fez isso, não é? Oi? Ele não fez isso, Pilatos. Mas já era, vamos dizer, já era um propósito de Deus ele fazer. Aí como que fica? É um propósito de Deus ele não fazer isso. Não era um propósito de Deus que o homem pecasse, e o pecado dele não foi Deus, senão a gente está falando que é Deus que está instigando as pessoas a pecarem. A gente precisa ter muita clareza sobre o que é presciência de Deus, Deus saber as coisas antecipadamente e Deus ser responsável por aquilo que ele sabe. Então Deus saber. Um outro qualquer que tivesse a autoridade. Pode ser. Deus, ele decreta ministérios e não pessoas. Dá para entender isso?
Mas o que estava lá na ocasião era ele. Mas ele tinha a condição de não fazer isso? Tinha. Ele tinha. Ele era responsável. Porque se ele não tivesse condição, se ele não tivesse a liberdade de escolha, Deus não poderia responsabilizá-lo. Deus seria injusto, né? Se Deus não desse condição, liberdade moral para que ele não fizesse, e ele era obrigado a fazer e não tinha escolha, então Deus seria injusto em responsabilizá-lo por isso. Senão ele falou assim: Senhor, mas eu não tive escolha, foi o Senhor que decretou isso na minha vida. Ou seja, pecar, difícil, né? Isso, essa ação vem de Deus, né? Então é por isso que a gente precisa entender: presciência é Deus conhecer antecipadamente. Isso não quer dizer que Deus é responsável por aquilo que está acontecendo, só quer dizer que Ele sabe aquilo que vai acontecer. Dá para ter a clareza disso, tranquilo, irmãos? Que aí se não entra em confusão na questão do que é predestinação, presciência de Deus, não é? E também, André, em outros casos, ele teve que intervir nas situações do dia a dia, em muitas situações, né? Sim. Ele exerceu a soberania. Né? Soberania. Algumas situações. Sim. Mas especificamente nessa, ele acabou sentindo, né? Você está falando do quem? No caso do Pilatos. Do Pilatos, sim. Mas ele foi responsável aqui, né? Ele foi responsável, ele será responsabilizado, porque ele tinha condição de não fazer. O Judas, vamos pegar outro camarada aqui que entra mais ou menos nessa. Talvez nessa. Isso, nessa situação que fala assim: poxa, mas se estava escrito que alguém tinha que trair, mas não está falando de Judas, que era Judas que tinha que trair. Disse a profecia que alguém ia trair, e que seria de fato um amigo, e na ocasião era Judas, não é? Então, assim, Deus, Ele falou da situação, mas Ele não predestinou pessoas para aquilo. Ele predestinou situações, ocasião. As pessoas que estavam, era a bola da vez. Agora tem uma questão, irmãos. O Judas poderia fazer como Pedro fez, porque o pecado de Judas é o mesmo de Pedro, é negar Cristo, é trair Cristo. Agora a gente vê a diferença após tanto Pedro quanto o Judas, na traição e na negação, as posturas foram diferentes. Judas foi e não se arrependeu, teve um remorso, foi lá e tirou a vida. Pedro reconheceu, se arrependeu, continuou a vida. A ocasião é quase que idêntica, só que a reação depois é que vai fazer toda a diferença do destino da pessoa. Tranquilo, irmãos? Então a gente vê aqui que eles mesmos trouxeram juízo, então, né, sobre a vida deles, eles mesmos que declararam isso lá atrás. Verso 7: e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E ele traz aqui, ó, a declaração: verdadeiro e justos são os teus juízos, ou seja, não há nenhuma injustiça da parte de Deus nessas ações aqui, tá certo? O ser celestial declara isso. Verso 8: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glórias. Irmãos, aqui o sol, ele aquecerá a terra de uma forma nunca antes, amados, experimentada pelo homem. Vocês sabem que a terra, se ela tiver uma inclinação um pouquinho diferente, isso já altera muito, seja para um lado ou para o outro. Se for para um lado que o sol não reflita, a terra congelaria. Se for para o outro lado, a terra então vai se aquecer de uma forma assustadora, e é o que vai acontecer aqui. Então esse anjo, de alguma maneira, ele mexe lógico, com autorização de Deus, né, ou com ordem de Deus, mexe aqui na posição, no caso dos astros, do Sol. Não sei se é do Sol, não sei se é da própria Terra. A questão é que porque tudo há uma harmonia, há tudo uma simetria, há tudo uma perfeição do cosmos. E aqui é abalado toda essa estrutura harmônica. Olha que coisa interessante, irmãos. E aí a Terra vai sofrer então esses calores, e esses homens vão ficar sem água. Imagina num deserto sem água. Mas é toda a terra nisso. E parece que é mais ainda. Então, nesse tempo aqui ainda haverá alguém falando sobre Jesus? Eu acho que não vai nem conseguir.
Aqui, não, irmãos. Aqui o cenário é só de juízo. A gente não leu que os anjos estavam anunciando? Anunciou os anjos. O que Deus fez? Separou o joio do trigo. O trigo tomou para si. Agora é só juízo sobre os ímpios. Aqui não há salvação, não há arrependimento, não há pregação do Evangelho. É só juízo de Deus. Porque o coração do homem está de tal forma endurecido, cauterizado, insensível, que não cabe mais nenhuma ação do Espírito Santo sobre as pessoas. Eles resistiram ao Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo, tomaram uma atitude na vida deles e rejeitaram e blasfemaram. O texto aqui que eu acabei de ler, do verso número 9, vai dizer: eles não se arrependeram para dar glória a Deus, mas blasfemaram na sua face. Mesmo ainda sabendo que não teria a segunda morte ainda? Sim, disso, né? não há. O homem se endureceu com o faraó, que eu trouxe aqui o exemplo, irmãos, paralelo. E a justiça vem junto também na criação, né? A ira de Deus vem, e Deus vem usando toda. Ele achou que foi bom no começo, ele acaba com tudo no final, né? Trazendo juízo, a paga merecida do pecado que o homem cometeu. E Deus, até o último momento, é o que a gente está lendo aqui, até o último momento, tenta salvar o homem, tenta resgatar o homem. O homem não quer, simplesmente rejeita. Não quero Deus. Blasfema da face. Oi? Mas até hoje existe. Hoje já existe. A pessoa não quer. Sim, é um outro. Existe. Sempre existiu, em toda a humanidade. A questão aqui que é uma escala mundial. Aqui, na ocasião, toda a humanidade nesse cenário faz isso. E aqui é talvez é a revelação mais explícita de Deus. Deus está se mostrando como esse Deus soberano, Criador, o Deus sustentador da história, o Deus que alimenta as pessoas, o Deus que cuida das pessoas, o Deus que é governante da história, da eternidade, de tudo. E essas pessoas estão, apesar de tudo isso aqui, eles estão rejeitando Deus. É como mais ou menos os anjos fizeram no céu, conhecendo Deus, não queremos, vamos rebelar, acabou. E aí quem segura? E é nesse momento também que, quando fala, acho que é segunda-feira, né, que a terra será destruída por fogo. Os elementos se arderão, exatamente, é isso aqui, é o que está acontecendo aqui. Bora continuar, irmãos? No verso de número 10. Estamos na quarta praga, melhor dizendo, na quarta taça sobre o sol. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então olha só, irmão, chagas, dores, tá certo? Físicas inclusive. Mesmo assim ainda eles continuam blasfemando de Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vieram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui é interessante, irmãos, que todas as nações da terra, e vem aqui 3 espíritos malignos e correm toda a terra para juntar homens e exército para agora batalhar contra o próprio Deus. Olha que loucura dos homens, né? Verso 15: e eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que é a guerra do Armagedon, né? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde o que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, 35 quilos mais ou menos. Está aí, nego? Me ajuda aí. 35? Aleluia, estou acertando aqui.
Um talento, 35 quilos, irmãos, pedras caindo sobre os homens. Imagina, 35 quilos caindo do céu sobre os homens. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então olha só, houve um grande terremoto. No livro de Apocalipse há 5 terremotos. Esse é o principal e o maior, onde todas as nações, os países, eles são destruídos com esse terremoto, irmãos. Só fica a cidade de Jerusalém, que ela é fendida em 3. Olha que coisa interessante, porque todas as nações foram para lá para combater contra Deus, não é? E aqui, então, alguns dizem, inclusive, que ficaram 3 montes, que é o Monte Calvário, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras, simbolizando o Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado, o Monte das Oliveiras representando o próprio Espírito Santo, e o Monte Moriá, onde o Pai provê, inclusive lá no caso de Abraão, né, o cordeiro. Então aqui estão vindo contra a Trindade para combater. Isso é uma loucura, não é? Não é? Mas depois dos comerciais nós vamos continuar. E aí eu não estou enxergando nada desse vídeo. Ele parou? Não parou?